Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Eu sou Andrei Fernandes e hoje está começando mais um Aconteceu Comigo. Nos reunimos aqui dentro desse matagal, no lugar especial que a gente guarda e que ninguém mais tem acesso. A gente separou alguns troncos, fazemos uma roda e estamos aqui para ler e confabular sobre as histórias escabrosas enviadas por ouvintes de locais às vezes muito distantes, às vezes de muito tempo, literalmente muito tempo, uns 2 anos atrás, inclusive. E a gente vai se reunir aqui com um time de elite do mundo freak. Ao meu lado direito temos ela, Ira Croft. Oi, gente, tudo bem? Pois é, estamos aqui preparados para ler histórias, viver histórias e ficar com muito medo dessas histórias. E temos aqui ao meu lado esquerdo, Juliana Ponzolaco. Gente, tem umas coisas aqui que a gente recebe que a gente até tenta, né? Dar um significado, ver por vários pontos céticos, believers, mas às vezes a gente só fica de boca aberta mesmo. E à minha frente temos ele, Lucas Balaminuti. Você, ouvinte, sabe quando você vai na geladeira no meio da madrugada pegar pudim, pegar brigadeiro? Nessa hora, ouvinte, não tem cético não. Só tem um morro de fome abrindo a geladeira, né? Ai, saudades pudim. Assaltando a geladeira de madrugada. Eu só penso no pudim, mano, que neste momento eu não encontro fantasma, monstro, eu não encontro nada, porque eu só vejo pudim. Mas, Ira, o nome desse quadro não é Aconteceu no Pudim, é Aconteceu Comigo. E a gente vai ler histórias hoje. Porque os ouvintes, eles mandam histórias de diversos locais e hoje a gente vai ler. E a primeira dessas histórias se chama Término e foi enviado por Tiago Guzmão. Olá, como estão todos? Me chamo Tiago Guzmão, sou médico, cirurgião, tenho 35 anos e fui me tornando cético ao longo da minha carreira. Eu vou contar aqui algumas das minhas histórias. A primeira delas começa com: estava em um relacionamento durante o final da faculdade, que sempre achei que seria a pessoa para o resto da minha vida. Porém, como a vida gosta de nos dar lições, terminamos e acabei entrando em uma grande depressão, me isolando até mesmo da minha família. Uma certa noite, tive um sonho em que uma voz feminina e super familiar, mas que estranhamente eu tenho certeza que nunca ouvi, me falou: "Você só quer se machucar." E senti uma dor bem aguda na maçã do meu rosto do lado direito. Não me lembro de ter acordado com dor. Só me lembro de acordar no dia seguinte e ver no meu lençol um pouco de sangue. Ao chegar no banheiro e olhar para o espelho, vi uma pequena ferida na maçã do meu rosto do lado direito. Depois, fui melhorando aos poucos meu humor, até não sentir mais nenhuma angústia, nem a depressão causada pelo luto do fim do relacionamento. A minha segunda história aconteceu quando minha avó tinha acabado de morrer em um acidente de carro, quando eu ainda era bem novo. Eu tinha por volta de 6 anos, minha mãe era super ligada a ela e por isso, creio eu, minha mãe sempre sonhava com ela. Mas o mais incrível é que quando minha mãe sonhava com a minha avó, era sempre um recado, como por exemplo: "Filho, sonhei com a sua avó. Ela me dizia para confortarmos o filho da tia Pidinha", que era uma tia da minha mãe. E para nossa surpresa, após poucos dias dessa conversa, soubemos que essa tia tinha sido diagnosticada com câncer, já em estado terminal e sem perspectiva de cura. A minha terceira história, temos uma amiga de família que é espírita, e sempre que minha mãe contava dos sonhos dela com minha avó para essa amiga, a mesma falava para ela ir no centro espírita que frequentava. Minha mãe era muito medrosa para essas coisas, assim como eu. Ficou bem arredia a ir no centro, porém foi convencida. Chegando no centro, a minha mãe falou para ela aguardar na recepção, pois iria chamar alguém para apresentar e falar sobre o local. Enquanto minha mãe aguardava na entrada, questionou uma pessoa que estava por perto se eles faziam trabalhos comunitários com crianças ali, pois ela escutava crianças brincando. E sabia através de sua amiga que aquele centro sempre participava de eventos sociais. Para sua surpresa, a pessoa respondeu: "Crianças não frequentam esse centro, minha senhora." Minha mãe nem esperou a amiga e foi embora. É, rapaz. Gente cagona, né? Gente cagona, eu me identifico bastante essa última história. Nossa, crianças e de repente não estão ali. Nossa! Criança já é assustadora sem precisar estar morta, né? Mas a primeira história eu acho que ela é muito interessante porque
ela ela é um pouco diferente, né, do que a gente tá acostumado e tal, né? E aí eu gosto que esse encontro, né, esse fenômeno que ele diz ter passado, ele significou uma mudança na vida dele, né, literal, né, quase como se a gente fosse pra pensar assim, né, se nossos sonhos são resquícios do nosso inconsciente, né, que acabam vindo à tona, né, nesses momentos aí, e em dado momento o inconsciente resolveu um problema pra ele, né? O estranho é que de maneira tão forte que chegou até, de fato, fazer uma mudança física nele, né? E a partir daqui, é claro, né? Pode ser apenas uma grande coincidência, né? Apenas um sonho estranho. Ele talvez possa ter batido o rosto durante a noite, se movimentando no sono e isso influenciou no sonho dele, talvez. Pode ser, eu acho que é válido, né? Mas é muito interessante como ele deu um significado todo especial para esse sonho também, né? É uma mistura de 3 elementos, né? Ele ter sonhado, ele ter se machucado e ele tá em um momento de mudança na vida dele, né? Mas às vezes eu olho assim pros meus 12 últimos anos, assim, e todo ano é um momento de mudança do meu ano. Se eu tivesse tido um pesadelo desse, eu totalmente associar com alguma coisa desse tipo, assim. O que não falta é mudança na nossa vida pra gente fazer alguma associação dessa, né? Uhum. Mas o que pega pra mim aqui é o você só quer me machucar. Eu acho que isso fala mais sobre como ele estava se sentindo naquele momento do que sobre o sonho dele em si, né? Não, você só quer se machucar. Ah, você só quer se machucar. Olha, mais ainda, É então. um sentimento de autopunição, talvez, né? É, bem meta. Nossa, eu achei super pesado também. E, assim, essa manifestação física, esse marco nele, né? Como que isso mudou também, achei bem interessante como ele encarou nisso, porque pode ser tanto por esse lado interno, psicológico, como um lado espiritual, uma manifestação espiritual, mas foi como ele levou isso, né? Eu ficaria super apavorada, eu fico imaginando também, sabe quando a gente aparece com manchas roxas e não bateu em nada, você não se machucou, mas foi devido a um nervosismo, devido a uma situação que você passou e o seu organismo teve uma reação, né? Isso que ele viveu, esse mistério, né? Marcar essa parte física, chegar a machucar, pra mim isso é assustador. E como ele encarou mais ainda também. Eu me coloco nessa situação e também fico imaginando como que eu poderia encarar essa mudança e quanto que isso pode mexer com a gente. Esse lance de você sonhar uma coisa e aí pouco tempo depois você acaba sabendo que aquilo fazia algum tipo de sentido, tal. Foi uma coisa que inclusive já aconteceu na minha família. Uma prima minha, ela sonhou, ela era bem pequenininha e aí ela sonhou que a avó dela tinha morrido, a minha tia-avó. E aí ela acordou super assustada e perguntou assim, nossa, cadê a vovó? Cadê a vovó? Cadê a vovó? Eu sonhei que a vovó tinha morrido, chorando. E aí tocou o telefone, assim, tipo, uns 20 minutos depois, e era do hospital avisando que a avó tinha falecido. Então, esse lance aí sobre sonhar coisas e depois isso se descobrir real, eu não duvido disso não, cara. Já aconteceu muito perto de mim e é uma coisa muito louca, né? O que será que se afina na gente pra gente perceber essas coisas, né? Ou será que não se afina? Será que é uma coisa que você já estava esperando e é uma grande coincidência, né? São muitas, muitas questões. Eu gosto muito da terceira história que ele contou, porque pela primeira vez, diferente dos filmes de terror, a gente vê alguém tomando a atitude certa, né? Ali você tá ouvindo vozes de criança quando não tem crianças no lugar. Nem espera a pessoa e vai embora, cara. Não fica lá não pra descobrir. Não, vou embora, não. Sabe o Homer Simpson andando de costas assim pra trás? Foi assim que eu imaginei a mãe dele indo embora do centro espírita. Só não. Eu acho que é preocupante quando você começa a ficar escutando, tipo, risada, coisa de criança, assim. Quando a gente para pra analisar, eu acho que a gente tem medo, mas eu acho que não pode fazer muita coisa, né? É só esquisito, né? É assustador, vamos lá. Quando a gente tem certas, entre aspas, visões de pessoas adultas, de aparições que sejam, né, não sejam crianças, criaturas, né? A gente tem esse tipo, geralmente, relatos de pessoas que viram com a visão periférica, viram sombras, né? Cada história tem uma forma diferente. Mas crianças, né? Vamos pegar crianças, vamos pegar o que a gente sabe de crianças. Crianças vivas mesmo, tô falando aqui de carne e osso, né? Criança não para quieta, é cheia de energia, tá pra lá e pra cá. Mesmo crianças mais tímidas, né? Porque existem crianças tímidas, mas assim, elas não são
quietas, paradas, né? Estão perto dos seus pais, indo e andando, criança tá curiosa, tá aprendendo tudo isso. Então a gente já tem uma ideia que criança não está parado. Dificilmente, se não estiver dormindo, criança não está parada. E se uma pessoa teve visões, se ela acha que viu uma criança, ela viu vários movimentos. Sabe, você não vai chegar e... É muito difícil pra mim ver com uma visão periférica, uma sombra. Não, se eu acho que vi uma criança, é porque houve um movimento ali, além de uma visão periférica. E aí eu fico pensando no susto que é pra ela ter visto um movimento, ter tido essa sensação de ter uma criança e de repente você olha e não tem mais nada. E ela ouviu as crianças, né? Quando você ouve crianças em um lugar assim, é parte do normal, é parte do esperado, comum. Crianças aqui no centro comunitário. E aí você descobre que aquilo não faz parte do normal, não faz parte do comum. Nossa. Quebra a sua expectativa, né? Exatamente isso. É, tipo assim, seu ouvido já estava acostumado, porque, ok, era pra ter criança, de repente não. Nossa, que medo, que medo. Ok, gente. Então, agora eu vou contar pra vocês um relato que chegou aqui pra gente do Felipe. Ele conta que ele é do Rio de Janeiro e essa história que ele vai contar pra gente aconteceu. É uma coisa que ele se questiona até hoje se foi real ou se não foi real. Então eu vou ler pra vocês aqui o que ele mandou pra gente. Eu estudo na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e essa universidade possui um centro de estudos localizados em 2 rios, na Ilha Grande, onde são realizados pesquisas e trabalhos de campo. Essa informação é importante, pois esse relato aconteceu lá, quando eu fui fazer um trabalho de campo de uma semana para uma disciplina. 2 Rios é o lugar onde ficava o antigo presídio da Ilha Grande. E quem conhece a história sabe o quão terrível era esse lugar. O centro de pesquisas fica localizado no prédio do antigo batalhão de polícia, ao lado das ruínas do presídio. Sempre ouvi histórias de outros alunos e professores que costumam ir com mais frequência. E essas histórias relatam barulhos estranhos, como choros, lamentos, sons de correntes, coisas do gênero. E também avistamento de coisas estranhas, mas eu, pessoalmente, nunca acreditei nessas coisas. Eu sou uma pessoa bastante cética. No 2º ou 3º dia da minha pesquisa, dando uma pausa nos trabalhos, já era noite, resolvi subir até o dormitório para tomar um banho. Chegando lá, vi que não tinha ninguém no andar de cima. Entrei no banheiro, comecei a me banhar. Passado alguns minutos, eu ouvi um som bem baixo, como se fosse de vento. Olho para a porta do box e vejo uma figura passando bem rápido do lado de fora. Parecia humana, era alta, devia ter mais ou menos uns 2 metros, pois era possível ver a cabeça acima da porta do box. Parecia ter uns cabelos loiros ou talvez brancos. Eu pisquei e a figura simplesmente desapareceu. Então eu continuei meu banho, tentando racionalizar aquilo que eu havia acabado de ver. Como eu falei antes, eu sou cético e também não acredito em espíritos, fantasmas, nada do tipo. Então eu pensei que podia ser algo da minha cabeça, alguma ilusão de ótica, pareidolia. Porém a visão foi bem clara e não havia nada naquele banheiro que pudesse lembrar o formato de uma pessoa, e muito menos se mover daquela forma. Também pensei que podia ser um colega meu, que é alto e loiro, mas se fosse ele, a porta teria feito barulho e, obviamente, ele teria falado comigo. Além disso, depois eu descobri que ele estava no andar de baixo, ele não havia subido. Terminei meu banho, saí do box, vi que não havia ninguém no banheiro, a porta continuava fechada e também não havia ninguém no dormitório. Desci e continuei as tarefas que tinha que fazer normalmente. Porém, aquilo ainda ficava na minha cabeça. E eu fiquei assim o resto da semana, sem conseguir encontrar uma explicação para aquilo que eu vi. Cara, tipo, é bizarro, né? Tem relato pacas, né, nessa Ilha Grande aí, por causa desse presídio. Alguém me conta qual que é a história do presídio da Ilha Grande? Que ele disse que é muito terrível, mas eu não sei a história. Eu também não sei a história completa, mas nada que o Google não possa falar pra gente. Vamos lá. Presídio. Vamos ver. Deixa eu ver. Nossa, é muito antigo. Funcionou de 1903 a 1994. Caraca! Foi construído por Dom Pedro II. Mano, caraca, é muito antigo mesmo.
Sim, primeira colônia penal foi criada em 1903, junto ao vilarejo de Dois Rios. Cumpriam pena no local os presidiários condenados por crimes comuns. Ele foi desativado em 1913, voltou a ser utilizado em 1939 como alojamento de fuzileiros navais. Em 1940, ele passou a ser a colônia penal Cândido Mendes e recebeu os presos que estavam na colônia de Dois Rios. Cara, imagine esse lugar de cenário de terror. Nossa, Brasil pós-colonial, gente. Não é? E olha aqui. Tortura, morte que não tem esse lugar. Olha que louco. Entre os presos pelo Estado Novo estava o escritor Graciliano Ramos, que relatou a sua passagem no romance autobiográfico Memórias do Cárcere. O Memórias do Cárcere foi escrito lá, velho. Rapaz. A forma como ele descreveu a criatura, alta, esguia, me lembrou muito a criatura do REC, aquele filme espanhol, né, que é o REC. Sim. Que tem aquela criatura meio zumbi, assim, e tal. Mas é loira, né? Tipo, uma loira do banheiro bizarra, assim. Cara, quando ele falou, eu acho que ele... Se fosse eu não sei, se fosse algo feminino, eu acho que ele falaria, porque chamaria mais a atenção, assim, talvez, mas... Uhum. Eu acho que é mais masculino e você fica parando pra pensar, né? Tipo, por que uma alma, um espírito, ele tem a mesma forma de quando morreu? Já pararam pra pensar nisso? Será que tem? Então, porque o espírito, ele não tem uma etnia, né? O espírito, ele não vai ter um tipo de cabelo, um corte de cabelo específico, né? E eu já me debrucei sobre esse tipo de questão e tal, já... Não vou dizer que eu estudei amplamente o assunto, porque não é do meu conhecimento e não é da minha expertise, mas é interessante, né? Porque muitas fontes falam que os espíritos eles podem assumir muitas formas, né? Não que eles sejam meio shapeshifters e tal, pelo contrário, a maioria dos espíritos meio que tem muitos relatos de que espíritos que eles acabam ficando presos na forma mais recente deles, né? Principalmente se você acredita em reencarnação e tal, enfim... O espírito ele vai ficar não é preso, né? Mas ele fica... Como ele se lembra dele, né? É a identidade dele, né? Então isso acaba tomando forma. Você tem essa vertente de que o espírito ele tem a forma como ele se entende. Então ele se entende daquele jeito, ele aparece daquele jeito. Você tem a vertente de que o espírito aparece de uma forma diferente para cada pessoa. Então ele se adapta de acordo com a pessoa. E tem a vertente que diz que é a pessoa que está vendo que determina como o espírito vai se parecer. Então, eu vejo o espírito, eu não entendo o espírito, então ele parece de um jeito que eu entendo. Então tem essas três vertentes, né? Aí fica a dúvida. Esse bicho de 2 metros de altura e cabelo loiro e branco é a forma que ele entendeu uma parada muito complexa, que eu não estava conseguindo entender ali na hora? O que será que era, né? 2 metros de altura é alto, cara. É um bichão, hein? E a gente também já tá pré-definindo que é um espírito que pode não ser um espírito, pode ser qualquer coisa, e qualquer coisa que eu estou dizendo não é ilusório, sabe? Eu acho que, assim, o ambiente, ele já tá carregado de uma energia, mano, de muita morte e dor, de trocentos anos ali, sabe? Psicologicamente, emocionalmente, já tá um lugar todo fodido, assim, pode ser qualquer coisa mesmo, e estou dizendo que pode ser até mesmo algo maléfico, sabe? Não estou definindo, mas eu também não estou excluindo a possibilidade de ser algo, porque o que já tem de história ali, como ele falou, pô, eu sou cético, eu tenho mais ou menos, né, uma noção das coisas, tal, ele também não está julgando, mas pode não ser um fantasma também. Ou ele conhece essas histórias, ouviu pra caramba essas histórias, tava sozinho, tá em um lugar antigo, tá meio escuro, tá meio abandonado e começou a ficar com cagaço e o cagaço pregou uma peça nele, né? Pode ser isso também. Mas é bem assustador. Então, assim, com o espírito sendo demônio ou só a lembrança desse lugar já é aterrorizadora. E pra você, Ju, você tem uma explicação pra essa questão? Cara, eu vou falar pra você que essas aparições, principalmente nesses lugares, né, de muito peso, assim, onde aconteceu muita merda, tipo presídio, manicômio, né? Que a gente também tem umas histórias de casas que eram usadas como manicômios, sanatórios e que, né, tem um monte de assombração. Eu acredito muito em energia imprintada em algum lugar, não independente se a pessoa morreu ou se ela ainda é viva. Tipo, esse cara de 2 metros, loiro, ele pode nem ter morrido nesse lugar, mas ele podia ter estado tão puto uma certa época da vida dele e ter passado por aquele lugar tão puto, tão descontrolado, tão bravo, que ele pode ter imprintado uma energia ali e ficou aquela bosta, sei lá.
Né? O pessoal gosta tanto de falar. Uma vez eu tava conversando sobre isso com uma pessoa, a pessoa falou assim, ai, mas a energia do vivo. Eu falei, rapaz, você acredita, você é aquela pessoa que acredita, ai, cheguei no lugar, tava tão pesado que me senti mal, e você não acredita que o vivo deixa uma energia ruim também? Acho que é o vivo mais que larga as porcaria pra trás, né? E quando fica potencial, né? É. Tem muita coisa, né? Essa sensação, sabe? Mesmo que não fosse... Como ele falou assim, que ele não sabe, né? O que era isso, né? Mesmo que não fosse... O que foi feito ali de físico, né? De humano, de dor, já é pior do que qualquer um fantasma. Exato, exatamente. E eu vou dizer mais, hein? E se dentro dessa questão toda, mesmo que for de vivo, que passou ali um período e foi embora e tal, e se outra coisa toma essa forma do que ficou? Porra, olha só, se alimenta daquilo, né? E acaba tomando aquela forma. Exatamente, né? Então, porque... Puxa, é uma ótima linha. Porque a gente tem essa relação meio do espírito, né? A gente é do espiritualista, do espírita mesmo, do kardecista e tal, de que fica... O cara morreu e ficou ali, né? Desencarnado, como falam, né? E a partir dali, ele precisa ser resgatado e tal. Mas se você for pegar, por exemplo, imagens folclóricas europeias, por exemplo. Aquelas imagens bem bestiais e disformes de coisas que vivem no fundo das florestas, de coisas que vivem no fundo dos lagos. Vivendo em cidade, se essas coisas de fato existem, talvez elas se adaptem à cidade também de alguma forma, né? E são figuras que elas lembram os humanos, mas caem no vale da estranheza, né? Elas são altas demais, magras demais, com braços longos demais, a pele derretendo. É sempre retratado como algo próximo, similar, mas diferente o suficiente para te causar muita estranheza. E é praticamente isso que ele descreveu aqui, né? Ele tem muito pouco detalhe sobre a criatura em si, mas é o momento de vulnerabilidade dele ali, banho, pelado, no canto, esquecido, sozinho. Então, eu acho total, assim, que ele viu uma parada que não é pareidolia, tá? Pareidolia é se olhar pra tomada e ver um sorriso. Isso daqui é muito além de pareidolia, cara. Ver o cabelo, ver a forma, né? Ele tem uma descrição muito interessante, né? Era algo que a cabeça ia pra cima do box, né? Então, tipo assim, não era algo que tava no background ali, que era uma forma de pareidolia, né? Tipo, ele conseguia ver que era algo a mais, né? Algo que interagia de certa forma com o ambiente, né? Você estava falando também de outras culturas, eu estava até pensando em yokais, por exemplo, que não necessariamente são fantasmas, mas são criaturas que vêm de energias que podem ter acontecido assim, sabe? Você manifesta essa energia de alguma forma, você vê de alguma forma, né? E junta tudo com o imaginário, com o que a gente tem de concepção de coisas, com o que a gente acredita, e pode sair uma criatura ali. A próxima história é a seguinte. Oi, Mundo Freak, tudo bem? Nem sei se estou mandando o e-mail certo e se algum dia ele vai ser lido, mas fica aqui a tentativa. Bem-vindo, ouvinte. Podem me chamar por D, já que é o melhor em não me identificar. E eu tenho 19 anos, moro em São Paulo. Fui criada dentro de uma família espírita e tenho plena consciência que sou médium e tenho um bom conhecimento do espiritismo em geral. Ou seja, eu sou believer pra caralho e adoro uma capirotagem. Eis que o podcast de vocês se tornou perfeito para mim. Pois bem, eu tenho várias histórias para contar, todas muito tensas, mas eu vou focar na mais recente, no fantasma das cebolinhas. Em 2017, eu entrei na faculdade e vim morar sozinho em outra cidade com 17 anos. Logo, me juntei com mais 2 amigas e fomos morar em uma pensão, que era o que podíamos pagar. A pensão não deu certo, colocando de forma resumida. A dona da casa era bem louca, com sorte não morava com a gente, mas pedia para os vizinhos da rua nos espiar para que ela ficasse sabendo se cumpríamos as regras ou não. A gota d'água, que fez eu e mais as minhas 2 amigas decidirem ir embora, foi quando ela descongelou a geladeira, que era dela, sem avisar pra gente, em um final de semana que voltamos para a casa de nossas famílias. E quando chegamos em casa, toda a nossa comida estava podre em cima da pia, pois a dona descongelou e nunca mais voltou para ligar a geladeira e colocou a carne de volta. Esses problemas foram se repetindo por dias, com a gente surtando e reclamando muito.
principalmente por conta das pessoas que tínhamos que morar junto. Uma moça roubou dinheiro meu e outra se sentiu no direito de mexer no meu computador sabendo que era meu. E a gente nem conversava. O clima dentro da casa da pensão foi ficando cada vez mais negativo e ruim. Como se a casa soubesse que não gostávamos dela e não gostávamos de morar lá. Eu percebia, mas me fazia de tonta, como boa cagona que sou. As luzes em casa piscavam sem motivo e a dona trocou 3 vezes. As 3 luzes continuavam piscando. Não batia um vento dentro de casa. E mesmo assim a lâmpada também balanceava de vez em quando. Chegou uma noite em que eu e as minhas 2 amigas estávamos sentadas à mesa de jantar. Cozinhando mesmo. E foi aí que eu não pude mais ignorar a situação. Do meu assento eu podia ver o quarto em que dormíamos com a porta aberta, de luz apagada, e preso à parede estava uma figura disforme, feita de sombras, pequena, porém não menos assustadora. Ele parecia preso naquele canto, mas isso não me acalmou, porque toda vez que eu olhei naquela noite, a figura continuava lá. Fiquei em choque, mas não falei nada porque uma das minhas amigas é muito impressionável, do tipo que se ouvir uma porta rangendo pode ter um ataque cardíaco. Então, eu guardava minhas capirotagens para mim mesma. Eu acabei contando para minha outra amiga, após alguns dias em que não vi mais a figura, e chegamos à conclusão que deveria ser um espírito que estava se alimentando de todas as energias negativas que liberamos na casa. Pouco depois dessa conversa, minha amiga passou quase 3 horas procurando um potinho com cebolinha, que ela havia cortado na noite que eu vi a figura disforme, que ela queria usar para cozinhar. Reviramos a casa e nada. Minha amiga aceitou a derrota e ninguém comeu cebolinha naquela noite. No dia seguinte, era sábado, e eu, como sempre, acordava tarde, porque também sou filha de Deus. Quando finalmente saí do quarto, minhas 2 amigas estavam sentadas à mesa, rindo de nervoso uma para a outra, parecendo prestes a surtar. Eu perguntei o que tinha acontecido, e uma delas só apontou em resposta. Apontou na direção de uma cadeira quebrada, que a dona havia deixado ali, em um canto solitário, como se a casa fosse depósito dos móveis quebrados dela. Quando olhei, achei o pote que a minha amiga usava para guardar a cebolinha, aberto e vazio, sem tampa, debaixo da cadeira quebrada. Eu perguntei qual das 2 tinham feito isso, mas eu já sabia a resposta. Quando elas acordaram, já estava lá. Ou seja, a figura disforme que eu vi não estava mais presa à parede e se movia pela casa, pregando pressas na gente. Não demoramos mais nem 2 ou 3 meses para mudar depois disso. Ninguém sabe explicar o fenômeno da cebolinha, pois nessa época só morávamos eu e mais minhas 2 amigas na casa. E nunca achamos a tampa ou a cebolinha, já que minha amiga tinha guardado tudo no congelador. Eu gostaria de pensar que foram elas, brincando comigo. Mas eu vi o jeito que procuraram pela cebolinha. E eu já vi isso vezes demais para conseguir ser cética. Se foi a figura, alimentada por nós, ou o pote que estava amaldiçoado, ou a própria cebolinha, eu acho que vou passar a bola para vocês dizerem. Obrigada por lerem, beijão para vocês. Corações. A cebolinha amaldiçoada. Rapaz. Eu adorei essa história porque quando a gente vê ou lê alguma história de terror, normalmente é um objeto muito importante que é amaldiçoado. É um quadro da família, um baú do tesouro, alguma coisa que tem muito significado, muita importância. E eu sempre fiquei com a sensação que podia ser qualquer coisa, das histórias fazerem sentido demais. E essa história é sobre um pote de cebolinha, sobre uma figura de sombras bizarra que estava presa à parede, se soltou e depois foi atrás de um pote de cebolinha, que é uma coisa totalmente comum. E eu gostei demais disso. Eu ficaria putaça, sendo o bicho amaldiçoado ou não, porque você cortou aquela cebolinha, você teve o trabalho de colocar no potinho e congelar, aí vai lá uma criatura e usa o seu pote, a sua cebolinha que já estava picada. E sumiu, né? Porque até hoje elas nunca souberam o que aconteceu. Pois é, que desgrama, e dá um trabalho do caramba, né? Cortar a cebolinha. Porra. A tua preocupação é essa, braba. Ju. É, lógico. Deu um trabalhão pra cortar, pra lavar tudo, pra deixar tudo bonitinho pra usar. E aí, poxa vida. Qualquer satanás vem e acha que pode pegar. Cara, essa história ela é muito interessante, né? Porque ela tem alguns elementos, como o Lucas falou, bem pontuais, que transformam isso num enigma, né? Assim, levando em conta que a pessoa tá falando a verdade, que é o que a gente sempre leva em conta que não aconteceu comigo, não faz sentido as amigas pregarem uma peça, porque, cara, é um pote de cebolinha, sabe? Não é, por exemplo, se eu fosse pregar uma peça em alguém nesse sentido, seria primeiro uma peça de muito mau gosto, né? Sumir com algo que a pessoa gosta durante alguns dias. Mas caso eu fosse maldoso o suficiente pra fazer algo assim, eu pegaria algo que a pessoa se importa, o que a pessoa gosta, o que a pessoa usa, que a pessoa sinta falta. Eu não pegaria um pote de cebolinha da geladeira, saca? E mesmo assim, tipo assim, é uma brincadeira que talvez durasse 30 minutos.
É um pote que ficou durante dias e aí some a cebolinha e some a tampa, isso eu descarto completamente. Por questão de raciocínio lógico. Agora é muito interessante, né? Quer dizer, lembra muito aquelas imagens de criaturas zombeteiras, né? Que tá ali pra... Um saci da vida, assim, né? Exato, né? Mas talvez, se eu fosse parar pra pensar, talvez até de se alimentar, né? Tipo, uma criatura que estivesse com fome. Eu acho que tem dois pressupostos aqui, né? A primeira é que a cebolinha tem a ver com a criatura disforme, que é o Ventavio. A gente não sabe disso e ela não viu a figura disforme andando pela casa. Ela só concluiu isso, né? Então pode ser que não tenham nada a ver. E o outro pressuposto é que isso teria acontecendo por causa das energias negativas da casa, né? Isso foi uma conclusão que ela chegou também. Eu não descarto, nessa situação, alguma dessas pessoas que ela descreveu que ela tá morando junto, que roubam ela, que usam as coisas dela, estavam zoando com elas, estavam se aproveitando delas, talvez causarem medo de propósito nelas. Mas eu também ficaria com muito medo da figura disforme. Se eu vejo uma figura disforme no quarto, eu não volto mais lá não, cara. E de novo, né? Estamos falando de um ambiente com energias pesadas, energias carregadas, independente de ter uma crença ali ou não, sabe? Se acredita ou não no fantasma. Coisas estranhas já acontecem com pessoas fazendo isso, né? Já tem um ambiente com coisas estranhas acontecendo. E o relato dela, em que ela afirma, né? Até que ela fala sobre Lívia pra caralho, sabe? Ela já tem essas experiências, né? Já deu para perceber que pela vida que ela tem, né, de como espírita, assim, ela já está acostumada com outros acontecimentos. Não foi novo para ela. Ela não estava assim impressionada no sentido, sabe? Quando ela começou a ver a criatura, sabe? Eu imagino me colocando no lugar dela, que já acredita, houve o mundo freak, né? É base espírita, então ela já tem uma visão. Pode não ser uma visão definida para todo mundo, mas ela já tem uma visão e ela vai reagir a isso, né? Então eu imagino que ela não estava impressionada quando ela viu as imagens, quando ela viu a criatura, sabe? Mais ou menos assim, eu imagino comigo, eu já pré-acredito, já sei. Se eu vejo alguma coisa, eu vou olhar e quero saber o que é. Eu vou olhar. E ela fala no primeiro relato, quando ela vê pela primeira vez com a criatura que ela diz que tá presa na parede, ela não descreve como ela tá presa, né? Só fala que ela é como se estivesse lá, grudada, né? Ela fala que ela olha de novo e continua lá, né? Então não foi aquela coisa de virar a cabeça rápido, não foi pareidolia, não... De fato tava lá, e ela confirma que tava lá e tal. Então não é só... Enfim, se ela fala que agora tava indo pra lá e pra cá, né? Talvez ela tivesse visto, mas isso não deixa muito claro se ela voltou a ver outras vezes, né? Mas deve ser um saco, hein? Você ser médium e tá numa casa toda amaldiçoada, cheia de coisa, e que nem a sua ainda por cima, hein? Nossa, que saco que não deve ser. Você vai tomar um banho, pum, uma maldição. Aí você vai pra cozinha, porra, outro monstro ali. Aí você vai pra sala, a galera tá tudo tretando, fazendo zoeira. Você... Nossa, mãe, não sei o que é pior. Os fantasmas zombeteiros ou essas pessoas aqui? Eu pedia desconto no aluguel. Se tem que conviver com essa galera toda, abate do aluguel. Não sou só eu que tô morando aqui? Olha o tanto de gente que tá aqui grudado na parede. Não é, Ju? E o estresse que ela tá passando, né? Com essa organização de ter que conviver com todo mundo. Ai, que inferno. Já não basta os vivos, né? Será que o fato dela ter visto a figura disforme pregada na parede significa que alguém já tentou lidar com essa figura disforme e venceu algum tipo de batalha, aprisionou essa figura de alguma forma? Eita, aí ficou ali tipo o Han Solo, quando fica tipo... Tá. Ficou tipo o gênio na garrafa, sabe qual é? Ficou preso Sim. ali esperando alguém libertar ele. Aí ele se alimentou do medo delas, agora ele ganhou uma força extra que ele não tinha antes e ele pôde se libertar daquela prisão dele. E uma ótima fic, hein? Olha, eu adorei. Livros de sangue, né? Quem mandou foi o Clive Barker, né? Que você Eu não vejo assim não, Lucas. Eu acho que talvez eu interpretaria isso como, tipo assim, sendo algo da casa, saca? Não algo que tava preso, tipo... Que foi preso ali, mas... É algo que faz parte da estrutura. Algo que tá, de fato, preso ao local. Por mais que ele consiga se movimentar, mas ele é quase um móvel da casa, saca? Tipo, não sei. Me deu essa impressão quando eu tava lendo. Bem, já que a gente tá falando de lugares amaldiçoados, a próxima história aqui é mais uma para deixar a gente com medo dos lugares onde a gente tá alugando por aí, hein? Olá, investigadores do Mundo Freak. Comecei a ouvir os podcasts de vocês há pouco tempo e estou fazendo maratona.
Esse é o relato do Márcio Diniz. Ele é de Mauá, São Paulo. Beijo, caravana de Mauá. Conheço Mauá. E a minha infância foi na divisa com Ribeirão Pires, em São Paulo. O meu causo é um compilado de bizarrices que aconteceram na casa onde eu cresci. Eu comecei esse relato já imaginando, estamos aí, né? Maldição da Residência Rio, a maldição da Residência Bly agora. E ele conta que foi tudo na casa dele, onde ele cresceu. Imagina, gente, que assustador. Meus pais construíram a casa no bairro Esperança, divisa com Mauá, onde na época era tudo mato. Relato deles. Naquele terreno havia diversos montinhos de pedras empilhadas. Sabe quando a gente está viajando e a gente passa por estradas e vê aquelas cidades assim no interior, onde a gente passa por regiões bem rurais, a gente vê montinhos de barro e montinhos de pedra. E aí ele fala que neste terreno onde eles chegaram, tinham vários desses montinhos e eles estavam muito bem empilhados. Uma suposição da região deles ali é que esses montinhos tinham alguma coisa a ver com o cemitério indígena. Até porque, né, somos um país inteiro colonizado em cima de povos indígenas. Meu pai, sendo um homem bem chucro, não se importou. E, né, nem procurou saber o que era, nem nada. Construiu a casa em cima desse terreno esquisito e com essas marcas esquisitas. Isso lá por volta do início dos anos 90. Antes de eu dar um salto temporal para contar as histórias da época em que eu era jovem, houve histórias antes disso também. Então, nessa época em que chegou no terreno, estava construindo algumas pequenas histórias. Meu pai veio do interior de Minas e na época era permitido caçar alguns animais e ter também animais em criação, como passarinhos, alguns outros animais em que hoje são proibidos. E naquela época eles eram livres. Naquela região, com uma vasta mata, né, muito mato e muita coisa, o pessoal dali tinha esse costume de ir para a mata caçar também. E caçar esses pequenos bichos que são mais próximos, né? Não quer dizer que está caçando só bicho grande. E o meu pai saiu para o mato para caçar e ele achou uma casa escondida no meio do mato, toda demolida. Assim, cheia de correntes esquisitas, tal. O meu pai ignorou. E quando voltava, ele viu um homem negro de terno branco montado em um cavalo, todo bonito, todo muito pomposo, que passou e o cumprimentou, né? Falou com meu pai. Meu pai, achando que era alguém dali, cumprimentou também, aquela coisa, né? Tarde, como vai? Tá passando, né? Cumprimentou o homem de volta, eles se cumprimentaram e o homem foi embora, né? Passou por eles. O homem passou assim devagarzinho e saiu falando algumas coisas sobre a casa. Os dois, depois de se entreolhar e cumprimentaram, né? O homem voltou e foi acompanhar o meu pai no percurso. Olha só, então ele teve um encontro com este homem que apareceu de repente, se cumprimentaram e depois saíram conversando. E o homem estava falando, né? Ah, é aqui que a gente comia. Ah, por aqui que a gente se escondia. Olha, é aqui que a gente apanhava. E aí o pai dele começou a se ligar no que estava acontecendo. E os dois foram indo. E ele foi indo atrás do pai dele. O pai dele entrou dentro da mata e o homem desapareceu. Até que volta para a época em que eu era pequeno, né, da minha família, composta por 7 pessoas, contando comigo, 4 irmãos, uma irmã e meus pais. A minha irmã, que era mais velha, ela sempre ia e voltava da escola sozinha à noite. Ela estava adolescente. A gente era criança, também fazia esse percurso, mas a gente fazia esse percurso mais de dia. O que também é super normal e era super normal ali na região, crianças e adolescentes andarem pelos caminhos, entre o mato, para ir para sua casa, para ir para a cidade, todas essas coisas. Mas numa dessas ocasiões, 2 crianças foram assassinadas. E isso chocou a região, chocou o bairro, né?
Foi assim, foi uma comoção, foram brutalmente assassinadas, né? Mexeu com todo mundo, saiu nos jornais e acabou mexendo com a nossa forma também de andar por ali. Mas não deixamos de usar estes caminhos e também não deixamos de usar também à noite. Durante um tempo, né, as pessoas param de utilizar assim em certos horários, mas depois acaba voltando. Ninguém nunca deixou de esquecer sobre aquelas meninas, mas você acaba ficando meio displicente e deixa de se cuidar tanto. Numa dessa situação, a minha irmã, né, voltando à noite da escola, parou no caminho para acender uma vela aonde tinha acontecido o acidente com as meninas, onde tinha acontecido com o assassinato. Na mesma hora, ela falou assim que bateu um calafrio e que naquela noite, depois ao voltar para casa, ela escutava as meninas chorando e batendo, sabe, no quarto dela. Ela chorava. Eu não sei se ela diz aqui se ela estava imaginando, se ela estava sentindo, se ela estava pensando, mas ela sentiu toda aquela opressão que aconteceu com as meninas, né? Ela até comenta aqui que pela perspectiva do espiritismo, ela sentiu a presença dos espíritos ali e sentiu a presença do incômodo que estava acontecendo com o espírito pelo que tinha acontecido, pela forma que elas tinham desencarnado. Aí ele continua, né? Como eu falei, são várias coisinhas, entendeu? Que não são uma história completa. Aí ele conta que também isso aconteceu com a irmã, que ela passou por ali, sentiu isso. Existe que ela pode ter sido impressionada com a situação, como pela vertente do espiritismo, eles também acreditam que ela pode ter sentido tudo isso. Numa outra situação também, a irmã, ele fala que a irmã cometeu um erro de acender uma outra vela abaixo do nível da sua cabeça no chão. E isso, né, dentro do espiritismo que ela acredita, isso atrai um espírito. Eu não sei porquê, se eles sabiam que isso atraía um espírito, por que eles foram fazer isso? Mas a irmã dele foi lá e acendeu uma vela de forma a chamar esses espíritos que tinham falecido ali, desencarnado ali. Super pesado, né, gente? Mas a menina estava com boas intenções, ela queria, sabe, chamar para o caminho da luz e queria fazer umas coisas assim, mas ela não sei se foi isso que ela aconteceu, não sei se foi isso, né? Ela foi com as boas intenções de acender vela, de acender de um jeito que eu não consigo explicar se é certo ou errado ou não, porque ela mesma está relatando que isso não era certo e que mesmo assim ela foi fazer na intenção de chamar o espírito para a luz. E ele conta várias historinhas que aconteceram na casa deles, né? Com ele, com os irmãos dele. É muito essa coisa de Mansão Hill, porque é muito relacionado à vivência deles. E aí ele conta, assim, de barulhos de crianças além deles. E aí tem aquela coisa, né, que a gente até falou, pô, já é uma casa de criança, já tem risada de criança, então você já sabe que tem criança ali. Só que de repente eles escutavam crianças demais na casa. Gente passando demais, então eles estavam brincando na sala e aí eles olhavam assim pro corredor, tinha uma outra criança pelo corredor, aí eles se olhavam, contavam, tava todo mundo ali. Coisas muito esquisitas e foram acontecendo nesta casa com ele. Batida de porta, né? Alguma coisa batendo nas portas várias vezes. Olha que doido. Muito doido. E aí ele conta que a família dele, principalmente o padrasto dele, eles são umbandistas, eles são médiuns, então eles praticam e eles acreditam nisso. Então esse relato que ele passou aqui pra gente é conhecido da casa deles. Mas ele é cético, ele fala que ele é ateu, mas vive essa coisa, esse conflito, né? Mas aí, meu querido, aí é você que vai pensar sobre você mesmo. E essas são as histórias do Márcio Diniz lá em Mauá. Nossa, a história que de longe mais me impressionou foi desse possível escravo aí conversando e falando, ó, aqui fazia tal coisa, aqui biriri bororó, aqui era onde a gente apanhava. Rapaz, eu acho que eu ia correr tanto, que ia deixar, como diz o ditado, ia deixar a chinela pra trás. Porque se a pessoa fala, então, e foi aqui que eu morri. Aí tipo, não! Ele disse que o escravo apareceu de terno branco montado a cavalo, né? Essa coisa do espírito se preparar, de ele querer se mostrar empossado, empoderado. Me lembrou um pouco do filme do Django, aquela cena. A libertação, né, mano? Que ele aparece de azul depois que ele é libertado em cima do cavalo, né? Que ele se sente todo poderoso e tal. Tem uma energia bem do filme do Django, né?
Eu achei interessante ele falar sobre a família dele de serem médios, de serem umbandistas, porque mesmo ele dizendo que ele não acredita, mas ele tem essa construção cultural em casa, ele escuta isso, ele vive isso, a gente tem uma troca, né, de vivências, de informações, o que também é bom para fazer a gente pensar sobre isso, né, principalmente sobre essa situação do escravo, né, e como a Gil falou, o escravo ali estava sendo muito bonzinho, porque depois de tudo que ele viveu, de quando ele estava em vida, não é? Era para ele estar se vingando de todo mundo. E com razão. Exatamente. E a gente não pode esquecer que esse lance do terno branco, né? Existe uma figura, já que eles são bandistas, existe uma figura que é a figura do Zé Pilintra, né? Que é a figura dessa pessoa que tá vestida de um terno branco, que tem uma gravata vermelha, que tem um chapéuzinho. Eu acho que ele não falou, né? Do chapéuzinho e tudo mais, né? Eu também imaginei isso, Ju. Foi dessa forma que eu imaginei também, como um Zé Pilintra. Exatamente, exatamente. É que ele falou, deu pouco detalhes assim da aparição mesmo, né? Ela só falou que tava a cavalo e tava de terno branco e foi fazendo meio que um tour da floresta, né? Tipo, o tour do lugar abandonado. Uhum. E realmente o tour do medo, pelo jeito aqui, né? Porque o pai dele saiu da mata ali e a parada desapareceu. Cara, mas se fosse uma pegadinha também seria maravilhoso, né? Tipo assim, a família ali que se mudou? Saca só, me presta aquele terno branco lá. Vou dar uma zoada. Mas cara, excelente, né? Lida muito com essa coisa folclórica, né? Do que é, infelizmente, muito presente no Brasil, né? De você lidar com o passado muitas vezes que é muito, muito cruel e muito traumático, né? E o que gera essas coisas. E eu quero comentar, acho que vocês comentaram bastante, acho que não tem muito mais o que falar dessa primeira história. Mas a segunda história eu queria fazer um apelo ao ouvinte. Bem, se você não acredita, eu acredito que você nem vai acender vela pra nada, né? Porque se você não acredita, então tudo bem. Então acho que esse apelo é só pra quem acender algum tipo de vela. Gente, se você não sabe o que você tá fazendo, não acenda a vela em casa. Tipo... quem tem uma crença, tem uma religião mais estabelecida, tem um altar, é uma coisa e tal. Mas se você não sabe o que tá fazendo, alguém morreu, você quer acender a vela pra pessoa, se você é católico, tem uma capelinha lá que você acende vela. Se você é evangélico, não sei como é que faz, mas provavelmente deve ter alguns ritos de passagem relacionados a isso. Se você é da Umbanda, tem um lugar que você acende. Se você é espírita, tem uma forma também de você fazer um rito de passagem. Não faça isso dentro de casa e nunca, em hipótese nenhuma, porque em diversas crenças isso só significa que, de fato, você tá chamando a pessoa pra dentro da tua casa, né? Se você tá só na esperança de, pra você dar uma força pra ela, a gente entende, obviamente que é entendível, né? Mas imagina o seguinte, né? Uma vez me explicaram da seguinte maneira, né? Tipo, você morreu, você não tá confuso, você não tá entendendo nada. Pode ter gente querendo tá falando com você pode não ter ninguém querendo falar com você, tá tudo vazio, tá tudo escuro. Alguém acende uma vela pelo teu nome. É um farol que tu tá acendendo pra pessoa. E é óbvio que a pessoa vai na direção do farol, né? Então, se você não sabe exatamente como lidar com essa situação, você nunca faça isso. Eu, pessoalmente, nunca tinha ouvido falar dessa coisa do acender abaixo da cabeça, acima da cabeça e tal. Mas é o tipo de coisa que eu considero ser, ouvinte, levar pra vida, evitar, se você não sabe o que tá fazendo, se você não foi instruído por alguém que entenda, você não fazer nada disso dentro de casa. Tô certo, Ju? Tá certo, eu acho que só tem um paradigma de culto aos antepassados, né, pelos japoneses, e agora eu não vou saber falar como é que isso se faz, que dentro do paradigma deles é ok acender velas, né? Mas tem um altarzinho, né? Tem uma coisa preparada, isso, existe né? um altar aos antepassados e tudo mais. Mas é isso mesmo, né? Segundo muitos paradigmas, não é indicado mesmo você acender vela para a alma dentro da sua casa. Então, mesmo que você não seja católico, mas há uma igreja perto da sua casa, vá na capelinha, né? Eles têm o lugar das velas ali, acende a vela, é gratuito. Às vezes tem igreja que até dá a vela. Se não der a vela, é super baratinha, coisa de tem centavos. Vela eletrônica, né? Isso, compra vela eletrônica no Mercado Livre, deixa lá, enfim. Mas não coloque isso dentro da sua casa. Pois é, né? Se você tem uma vertente, um paradigma, se você acredita, seja alguma religião dentro do cristianismo ou fora, né? O ideal é você aprender sobre isso para você poder fazer os seus ritos e não fazer coisas erradas, não é? Isso, é bom se falar isso, viu, Ira? Veja como é que funciona para você no seu paradigma, né? Senão a gente recebe mensagens depois, porque falou que não podia de jeito nenhum, mas a minha família faz isso há décadas lá no alto. Tá bom, se pro paradigma de vocês é bacana e vocês sabem como fazer isso, joia, top, Rogerinho, tá lindo. Porque o que eu fiquei assustada foi isso, sabe? Tá certo, eles eram crianças, adolescentes,
aprenderam, né, quando ela fez isso, mas é muito esquisito, né, é como ele fala, né, que a irmã acabou vacilando e fez o negócio errado. Então, não importa onde você está seguindo, mas conhecer para não fazer e também não causar acidentes, né, gente? Então acenda uma vela na casa de quem você não gosta. Isso aí. Beijo. Dica pra vocês. Meu pai diz que acende vela pra mim faz 12 anos, bicho. O quanto que ele deve ter de espírito mariposa batendo Bonitinho, na mas vela. ele acende pela sua proteção, é seu anjo da guarda. Sim, É outra coisa. eu tô brincando. Mas se quiser a gente te mata e a gente vê o que acontece. Aí você fala aí. Eu ia falar isso, mas se você quiser, a gente tenta com o morto também, chamar o Lucas. Lucas. Ó, Cara, mas- o Lucas agora ficou Vem. aliviadíssimo que está lá nos Estados Unidos e nós estamos aqui no Brasil. Eu fiquei só achando que a gente focou um pouco na parte errada da história, porque a gente focou na parada da vela, né? Mas o que é doido nessa história é o que aconteceu com a irmã dele. Parece que aquilo afetou a irmã dele de uma maneira tão profunda que mexeu com o psicológico dela. Ela não comia, ela tinha pesadelo, ela escutava vozes. É criança tentando lidar com perda, né? Eu fiquei com medo da gente puxar muito isso, mas é interessante a gente comentar, mas eu fiquei com medo. Medo não, né? Eu achei muito gatilhos ali. Eu acho que isso que aconteceu com a irmã dele, tirando todo esse papel de fundo que a gente falou de cresça ou não, mesmo que não tivesse tudo isso, foi algo muito pesado e impressionante, né? Porque foram meninas assassinadas e eles conheciam. Então, eu achei, assim, um relato dele. Tá certo, que, foi legal, muito bom ele compartilhar com a gente, mas eu achei também bem pesado o que eles passaram, sabe? E eu acho que isso é uma impressão muito difícil mesmo, e eu imagino o terror que ela deve ter vivido com isso, né? A gente tem o cuidado de não transformar um trauma, um medo de uma pessoa em uma história de sobrenatural, né? É isso mesmo, não virar entretenimento assim, né? Porque é bem pesado mesmo. Mas com certeza, né? Principalmente quando é uma pessoa na sua faixa etária, né? Claro que o jovem choca mais, né? Pela questão do jovem, né? Ser curto, né? E ser de maneira muitas vezes violenta, né? Às vezes é a primeira vez que tá lidando com a morte na vida da pessoa, mas mesmo né? assim, Nunca mano, lidou alguém com que, isso tipo antes. assim, não, mano, tipo, você com a tua vida pra frente, você tá pensando em terminar a escola, você tá pensando em namorado, você não tá pensando nisso, cara. Não é um momento pra você tá pensando nisso, né? Então eu acho que choca mesmo, e eu acho que até esse momento de acender vela foi até um desespero, tipo assim, cara, tipo, até de alguém acenderia pra mim, saca? De você tá tão preocupado com essa situação que você tá tentando fazer alguma coisa, e acho que essa atitude de impotência faz a gente muitas vezes querer correr atrás desse tipo de coisa, né? Mas eu acho que é super justificado. Enfim, acho que é isso, né? É isso. Então é isso. Com as histórias de hoje eu encerro. Mais um aconteceu comigo. Vamos apagar essa fogueira. E se você gosta de histórias de terror, histórias bem freaks como essa, eu convido você a assistir às lives que a gente está fazendo lá no Instagram. Isso mesmo, lá no @MundoFreak no Instagram, temos lives todo sábado, às 9 da noite, falando dos filmes mais freaks que saíram aí recentemente. Eu e a Ana Morilda fazendo um reviewzinho bem legal, bem interativo com a galera do chat. E a Ira também com a Ju, contando causos mais curtinhos dos ouvintes, né, Ira? Isso mesmo. Ai, Lucas, você falando sério, é tão engraçado. Porque agora eu só consigo ver você e a Ana Marilda kawaiizinhos. Ai, que bonitinhos! Oi, que bonitinho, eu já vou falar de um filme pra fuder sua cabecinha. Vamos! Aí a Ana Marilda, cuti-cuti, vou te matar. Mentira, gente, a Ana Marilda, ela não está tentando matar ninguém ainda. Filme de Kawaii Senpai, Demônio Possessão, né? Isso, que bonitinho. Exatamente, toda quarta-feira aconteceu no Insta comigo e com a Ju, lá no Instagram, a partir das 10 horas, contando pequenos, bem pequenininhos causas de mistério. E esse mês de outubro estamos fazendo um especial de lenda urbana que tá muito foda, né, Ju? Nossa, cada lugar já ficamos sabendo da original loira do banheiro, de onde surgiu esse relato. Tem até museu, vocês sabiam disso? Tem até museu que conta sobre ela. Tudo isso, se você não viu, tá tudo salvo bonitinho lá no feed do Instagram do Mundo Freak. Então vai lá e assiste todas as lives que você não assistiu ainda. Tá tudo bonitinho lá. Ó, spoiler. A escola verdadeira da loira do banheiro não tem mais espelhos. É isso. E encerramos por aqui. E gostaria de avisar que não olhem para trás, pois alguém acabou de acender uma vela atrás de você. Espírito mariposa. Já estava lá,
Tá tudo bem aí, galera? Começou um range aqui no andar de cima que eu fiquei até sinistro aqui. Caralho. Começou, nossa, mano. Eu já quero bater lá em cima. Caralho.